Então os cuidados são muito grandes. Pintura já antiga, tem Certo. que tomar cuidado para não acabar abrindo o verniz dela, cantinhos, vincos, que é muito perigoso. Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre polimento em carros antigos. Quais são os desafios desse trabalho? Nós temos aqui um Voyage ano 1987, modelo 88. No vídeo anterior, nós fizemos a limpeza do cofre do motor sem motor e foi um desafio e tanto. Desmontamos toda a frente e isso também ajudou no processo de polimento. Fizemos a lavagem desse carro cuidadosamente para agora iniciar o processo de correção de pintura. Qual que é o propósito do polimento? Será que ele vai gastar a pintura de um carro antigo? O carro antigo pode polir igual o carro novo? Qual a diferença? Qual a preocupação? Qual o medo de quem tem um carro antigo fazer um polimento? Tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje e mais. Vamos fazer na prática uma peça desse carro para mostrar a diferença que um polimento pode proporcionar e assim tirar todas as dúvidas da galera do Brilho. Eu sou o Tarcísio Vaglieri, especialista em polimento de carros antigos que estão sem o motor. E está começando mais um vídeo que vai brilhar. Vamos lá, vamos entender um pouquinho do diagnóstico que nós fazemos. Essa é a primeira parte de qualquer polimento, qualquer correção de pintura. Para fazer um bom diagnóstico, eu preciso de iluminação adequada. Essas lâmpadas do teto, elas estão aqui não é por acaso. Elas nos ajudam também a enxergar defeitos na pintura. E essa lanterna também tem esse auxílio. Em carros de cor clara, a gente usa uma luz amarela. Isso ajuda a dar um contraste e mostrar para a gente como está a situação da pintura. Então eu quero que você consiga analisar comigo, porque cores prata, branca, são mais difíceis de ver os defeitos. Vamos chegar bem pertinho aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui pessoalmente e eu quero que você veja também. Perceba que em volta das luzes nós temos bastante micro riscos, que são as marcas causadas por lavagens, por esfregação, por atrito. Além disso, eu quero que você repare o seguinte. Vem ver de perto de novo as luzes tubulares. Agora eu quero que você se concentre nessas luzes retas que nós temos aqui. Perceba como a peça tem um aspecto de pouco brilho. Quer ver como ela tem pouco brilho? Eu vou comparar com uma parte que nós já fizemos o polimento. Vamos lá no capozão. Vou mostrar o capozão para vocês e você vai ver a diferença dessa peça que já recebeu o polimento para aquela peça que ainda não recebeu. Olha lá comigo. Vamos para as luzes tubulares primeiro. Olha como elas têm uma definição muito melhor, um aspecto molhado, brilhoso. E agora eu vou ligar aquela lanterna especial. Na mesma luz amarela aqui, ó. Repare como em volta da luz já não temos mais nenhum tipo de risco, nenhuma mancha e o reflexo está perfeito. Isso aconteceu pois o Rudy já fez o polimento ali no capô. Rudy, eu vou começar perguntando para você, que é o polidor gentil. Qual é, na sua opinião, o maior desafio de fazer um polimento num carro antigo? Tomando cuidado com a pintura, né? Porque é uma pintura já antiga, tem que tomar cuidado para não acabar abrindo o verniz dela, cantinhos, vincos, que é muito perigoso. Você acha que o carro antigo ele tem um formato mais difícil por ter esses vínculos, ângulos retos, esse tipo de carroceria que sempre tem ângulos de 90 graus nas portas? Você acha que o formato dos carros antigos ele dificulta um pouco também? Um pouco, tem que ter um pouco de paciência e cautela, porque senão... Fazer partes menores. E o que ele falou com relação à preocupação com a pintura? Você se refere ao fato de que a pintura, ao passar do tempo, ela sofre um desgaste natural? Sofre. E o polimento agride também? Vai agredir também. Então tem que tomar cuidado, o máximo de cuidado. Como é que você toma esse cuidado? Que ações você faz na prática diferentes num carro antigo de um carro novo? Fazendo em pedaços pequenos, menos pressão, entendeu? Colocando menos agressividade no composto, na boina. Já fazendo o setup, no caso o setup, até chegar no resultado que tem que ser chegado. Pode ser que demore mais tempo do que um carro mais novo? Pode sim. Devido a essa cautela, você acaba gastando mais tempo. Isso. Então os cuidados são muito grandes. Temperatura, a gente não pode aquecer demais essa pintura, porque esse aquecimento pode provocar uma perca de brilho e também pode ser perigoso para o verniz. A camada do verniz, a gente sabe que ela já sofreu a ação do tempo, então ela pode estar mais fina. E o nosso polimento tem que ser muito cuidadoso. Rudy, tem gente que tem medo, tem um carro antigo e tem medo de fazer polimento. Então, vamos polir a tampa traseira e mostrar para a galera como que é feito, para ver o resultado e para que essas pessoas que têm carros antigos possam perder esse medo, porque o polimento evoluiu muito.
Evoluiu. A gente quer mostrar um pouquinho disso para vocês na prática agora, lá na tampa traseira. Vamos lá, Rudy, essa é sua criança aí, tá preparada Essa é a minha bebê. para fazer o polimento. Me explica qual foi o setup que você construiu para fazer esse carro e por quê. Vamos lá. Comecei do menos agressivo, né? Porque é o certo, para ver o resultado que vai alcançar. Não chegou no resultado que eu queria. Uhum. Aí ali eu percebi que tinha que ser um pouco mais agressivo. Aí eu preparei meu setup aqui. Então nós temos uma politriz rotativa e essa boina de lã. Só que assim, isso é uma boina de lã com muita tecnologia, uma boina moderna. Ela tem uma lã selecionada, uma lã paralelizada. Nós mostramos inclusive um vídeo fabricando essa boina de lã. É uma boina de lã que oferece menos agressividade e mais acabamento. E o produto que você vai usar é o HPF da Lincoln. HPF da Lincoln. Ele é um composto de corte também, eu devo ressaltar que ele está numa geração muito atual de compostos. Essa linha HPF e HFF da Lincoln, ela traz dois compostos que conseguem fazer correção com excelente acabamento e refino com excelente lustro. Então reduziram ali a quantidade de produtos para que a gente consiga otimizar o processo de polimento. Isso é muito legal. Rudy, esse composto de corte seria tipo a massa de polir? Melhor, um pouco melhor do que a massa de polir. Melhor que a massa de polir. Por que ele é melhor do que a massa de polir? Então não vai secar, ela tem um lubrificante legal, ela não vai secar, não vai fazer aquela pasta no verniz. Não faz entendeu? muito pó. Não vai fazer muito pó. Lubrificação é importante para trabalhar legal, para evitar Isso. aquecimento. Tudo isso em conjunto faz um trabalho maravilhoso. Rudy, começa por aí que eu vou ficar narrando o processo de polimento para a galera acompanhar você fazendo o que você faz de melhor, esse polimento maravilhoso. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Acompanhando aí o processo de polimento que o Rudy está executando. Politriz rotativa. Essa politriz ela oferece um excelente poder de correção e agora com uma boina moderna ela consegue também fazer um ótimo acabamento. Mas essa máquina, naturalmente, quando você faz um processo de correção como esse, ela pode deixar aqueles famosos hologramas. Mas não tenha medo dos hologramas, não. Nós conseguimos resolver isso numa próxima etapa. Perceba que o Rudy está trabalhando com a máquina totalmente apoiada na peça. Por quê? Para distribuir de maneira uniforme a energia da máquina, fazendo com que ele tenha um acabamento muito bom, aqueça menos a pintura e seja menos agressivo. Ele vai sempre movimentando a máquina no sentido reto, ou seja, orientado. Ele vai para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, fazendo um trabalho bem organizado. Ele faz o polimento numa área que não seja grande demais para não comprometer o resultado, mas também numa área não tão pequena para não aquecer demais a pintura. É um trabalho que exige bastante perícia de quem está fazendo, muito cuidado com os cantinhos, com o movimento da máquina. Você precisa estar alinhado ao movimento da politriz para que o resultado seja um resultado satisfatório. É claro, a politriz rotativa requer mais habilidade no manuseio ali, mas ela também oferece um resultado maravilhoso. A rotação que ele está trabalhando ali é cerca de 1.600 RPM. Por que ele não vai usar uma rotação tão alta? Para evitar aquecer demais a pintura. Então a rotação está sob controle. A pressão exercida pela sua mão esquerda ali é uma pressão moderada para leve. Ele não vai pôr muita pressão, porque senão isso gera muito atrito e pode também aquecer rapidamente a pintura. Nós estamos mostrando para vocês em tempo real o processo sem acelerar e sem cortes, para você ver exatamente quanto tempo se gasta em cada parte da pintura. Ele tem que dividir o carro em pedaços desse tamanho e em algumas regiões ele precisa fazer uma área ainda menor, devido ao formato do carro, aos ângulos, às quinas, mas a tampa traseira foi uma peça legal para mostrar para vocês e servir de exemplo para explicar esse processo de polimento. Reparem que agora ele reduziu a velocidade de rotação e também ele reduziu a pressão. Reparou que a mão esquerda dele está mais levinha? Por quê? Para ele oferecer um ótimo acabamento. Na mesma etapa, sem trocar a boina, sem trocar a máquina, sem trocar o composto, ele já está eliminando algumas marcas que possam ter sido causadas por esse processo. Assim a gente consegue um polimento uniforme, um polimento bem acabado, reduzindo etapas e tempo investido. Rudy, fala para mim, quanto tempo em média você acha necessário para um profissional conseguir fazer o polimento do carro inteiro nessa condição, baseado no que você já percebeu aí? Vai depender da forma que tiver o verniz. Se estiver muito agressivo, você leva um pouco mais de tempo, não tiver menos agressividade no verniz, tipo marcas,
riscos, gasta menos tempo. Eu percebi que esse carro aqui, umas 10 horas aí de trabalho, o polimento está finalizado. Foi um pouco menos. Um pouco menos? Acho que umas 8 horas. 8 horinhas ali. Com Sem calma, mexer muito no cautela. zap. Se não mexer no celular, fica melhor ainda. O Rudy esquece o celular em casa, às vezes. Muito bom, muito bom. Então, Rudy, a gente está esperando esfriar um pouquinho para fazer a limpeza. Aqui chegou numa temperatura de 40, 45 graus aproximadamente, o que é natural no processo de polimento. Não é interessante passar muito disso, devido à idade da pintura, e muitas vezes a gente recebe o carro sem saber se ele já teve algum reparo, alguma repintura. É natural em carros antigos que ele tenha algum retoque, algo que aconteceu no passado. E às vezes uma repintura de muito tempo atrás já está ali no limite da sua vida útil. Limite. Então tem que ter muito cuidado. Aqui na estética automotiva, nós não temos controle da condição do verniz e de como ele chega. Do jeito que ele chega, a gente tem que mandar ver. Ir para cima. Rudy, agora o que precisa fazer? Fez aí o corte, deixa eu segurar a politriz para você. Agora é preciso fazer uma limpeza nessa peça para a gente avaliar se o resultado é o que nós gostaríamos. Essa limpeza utiliza o revelador de hologramas, que é um componente aí que vai, à base de álcool isopropílico, remover todo o composto da peça. Vamos lá, Rudy. Mostra para a galera aí. Ó, ele primeiro com o pano seco vai remover o excesso de composto. Essa é a primeira fase de limpeza. Sempre com muito cuidado, porque tem abrasivo ali, tem uma peça que está recebendo um processo, está frágil, etc. Já dá para ver uma diferença monstruosa ao vivo aqui. Você vai ver no vídeo também. Mas para fazer um diagnóstico correto e ter certeza, a gente sempre tem que olhar fazendo a limpeza com revelador de hologramas. Caramba, Rudy, parece que você fez uma renovação na pintura, como se você tivesse voltado no tempo aí. Nem holograma ficou. Repara agora como é que estava a pintura. Observe que nessa parte nós não fizemos o polimento. Você tem uma pintura mais fosca, menos brilho e com alguns riscos. Agora observe lado a lado a parte onde o Rudy fez uma etapa de polimento. Perceba como o brilho acendeu, a peça está mais molhada. Parece que você rejuvenesce a pintura e consegue um reflexo uniforme. Cara, impressionante, Rudy. Ficou bom, né? Que diferença grande. Mas você vai parar por aí ou você faz alguma coisa a mais agora? Depois eu vou fazer o refino. Esse carro ele não vai receber vitrificação. Então, você pode usar no refino um composto que já deixa uma proteção na pintura. O HSF. Legal, legal. Muito bom. Vai preparando o setup enquanto isso e a gente mostra a continuação desse polimento. Felipão, vamos ver se está no sangue, se está no DNA agora. Vamos fazer um mini polimento? O Felipe está aqui com a Nanotriz, a menor politriz do mundo. Vou colocar aqui um composto de refino, já com proteção, ó. Algumas gotinhas. Fefe, o que é legal dessa máquina? É legal que você consegue fazer peças menores, como essa parte aqui, ó. E eu vou te ensinar como fazer o polimento nessa peça. Pode ser? Ajoelha aí que nem eu estou ajoelhado. Primeira coisa é postura, posicionamento. Você tem que estar firme no chão. Coloca os dois joelhos no chão. Isso. Agora você vai apoiar a máquina e só pode ligar a máquina depois que ela estiver apoiada. Espalha o produto assim, ó, nessa área que você vai trabalhar. E ó, presta bem atenção no que eu vou explicar agora, antes de você ligar a máquina, ó. Você não pode deixar a máquina fazer isso, nem isso, nem isso. Ela tem que ficar sempre retinha, tá bom? Com as duas mãos você vai segurar agora, tá preparado? Você se sente pronto? Então vamos lá. Não precisa pôr muita pressão, o importante é você controlar, ó. Se você puser muita pressão, fica mais difícil controlar. Então liga a máquina. Isso, deixa a máquina trabalhar, ó, pressãozinha mais leve. Tá vendo que legal? Ó. Faz um trabalho uniforme. Vou soltar, você continua sozinho, tá bom? Pode ser? Pode soltar? 1, 2, 3, soltei. Agora é com você, hein? Movimentos uniformes, com calma, fazendo um trabalho bem bacana na peça, trazendo brilho, reflexo. E aí, gostou? O que você achou de fazer um polimento? Um mini polimento? Ó, o Rudy vai tirar férias em abril. É isso, Rudy? É isso mesmo. O Rudy vai tirar férias em abril. Tá aqui, ó. Já guarda lá. Nas férias do Rudy, é com você. Vamos lá, pessoal. O Rudy vai agora fazer a segunda etapa do polimento. Que composto é esse, Rudy? Isso aqui é o HSF. HSF da Lincoln. Ele é um composto já com selante. Então ele faz lustro e deixa proteção. Deixa proteção, dá um brilho legal. Nesses casos onde o carro não vai vitrificar, é uma opção legal. Aí depois legal. aplica a cera por cima e 0,0. 0,0. Repare que agora ele está usando uma boina de espuma. Ó, uma boina de espuma macia. E a máquina agora é uma roto orbital.
Qual que é a diferença da rotorbital para a rotativa? A rotorbital eu uso ela para acabamento, né? Mas ela tem o eixo, Fora de centro. ela não tem, ela roda fora de centro. E a- Enquanto a rotativa é um eixo que ela gira. Você sabe explicar melhor do que eu, não é? Mas na prática, eu quero entender na prática. Na prática é Você comigo escolhe mesmo. ela quando você quer fazer um acabamento. O melhor acabamento. E aí você deixa aquele brilho máximo, remove os hologramas e Já sucesso. era, fica top. Fechou. 0,0. Manda ver, Rudy. Então vamos lá. A técnica que ele usa com essa máquina é um pouco diferente da técnica aplicada na rotativa. Essa é uma máquina que tem um movimento duplo. Ao mesmo tempo que ela tem um movimento fora de centro, a própria inércia faz com que o prato dela esteja sempre girando. Em inglês, o pessoal chama essa máquina de dual action, ou seja, dupla ação. E a politriz rotorbital, ela justamente facilita o acabamento por conta dessa dupla ação. Ela mesmo remove as marcas que ela vem causando ali durante o processo. Usando uma boina macia, ele tem ali um acabamento perfeito, removendo as marcas deixadas pela máquina anterior. E eu vou deixar rolar o polimento para você acompanhar do início ao fim nessa parte do carro, como foi que a gente chegou nesse resultado. O resultado que procura o máximo de brilho com o mínimo de desgaste do verniz. Então é um processo seguro, que não vai detonar a pintura, que não vai fazer ela perder vida útil, que não vai acabar com o verniz. É um procedimento moderno. A gente faz 2 etapas normalmente, não passa muito disso, usando compostos com abrasivos muito pequenos e máquinas modernas que oferecem um acabamento legal, um resultado bacana. O legal da rotorbital é que ela aquece menos a pintura. Então, para carros antigos, é muito legal você usar uma máquina como essa. Rudy, importante deixar esfriar um pouquinho a peça para fazer a limpeza? É assim, o HSF, você aplica ele, você deixa ele em torno de 20 minutos. Nem precisa tirar na hora, então. Não precisa tirar na hora. A gente vai guardar os 20 minutos e depois tira. Como a gente está gravando um vídeo agora, a gente vai ficar aqui 20 minutos e deixar todo mundo esperando, né? Eu achei que só eu fazia isso, Rudy. Não, Manda ver, então. O ideal é esperar uns 20 minutos para ele ancorar bem na pintura. tá bem, tá legal. Joia. Mas nesse caso, vamos no embalo. Qual que é o problema? Se você tirar antes, pode ser que você perca tempo de proteção e tal. Essa limpeza você não usa o revelador agora. Não há necessidade. O revelador do Gema, você vai usar ele no processo do corte. Porque aí você vai ver se ficou alguma coisa, você vai lá e refaz o serviço, se for preciso. Na hora que você vai fazer o lustro, vai fazer a aplicação do selante, se você passar o revelador, vai tirar. Então a gente não quer remover a ser legal. proteção. Aqui a gente não usa o revelador, porque o Woody já fez um teste numa outra parte do carro e percebeu que esse trabalho teria o resultado satisfatório. Então agora não precisa do revelador, é para deixar mesmo a proteção aplicada ali. Vamos mostrar agora no detalhe para a galera, após as 2 etapas, novamente, como é que estava a pintura. Repare bem, riscos, pouco brilho e um efeito meio fosco. Agora repare na parte onde fizemos 2 etapas. Brilho molhado, reflexo intenso e esse efeito de renovação da pintura. Mesmo um carro com mais de 30 anos, a gente consegue fazer brilhar de verdade. Com certeza. Um carro que nasceu em 87 é considerado um carro velho, Rudy? Não, E uma pessoa de 87 já é uma pessoa velha? também não. Cuidado, é perigoso essa resposta, hein? O carro é um jovem clássico. É o tipo de carro que está se tornando agora os carros mais antigos, né? Ele, inclusive, já tem placa preta, esse carro. É um carro único dono e que, na mesma família, né? O nosso cliente vai preservar a sua história. Ele não quer pintar o carro, ele não quer pintar o cofre, eu ia falar cofre. Ele quer manter a originalidade do carro e trazer um aspecto o mais bonito possível para a pintura. Eu acho que conseguimos essa missão, né? Para quem assistiu, as dicas do polimento em carro antigo. Pega leve na pressão, Leve na pressão, temperatura. cuidado com os vincos, temperatura, não deixa aquecer demais. É uma pintura que já tem um desgaste. Não use processos muito agressivos, evite massa de polir, aquelas boinas antigas. Faça um teste de setup antes para ver direitinho, bonitinho, para não ter problema. Agora, para esse vídeo ficar completo, Rudy, só falta uma coisa. Fazer a limpeza ali daquelas peças que nós desmontamos e depois colocá-las de volta no lugar para a gente poder ver a frente desse carro bonitinho. Vamos lá. Vamos embora, demorou.